pessoal, então vamos começar aqui nosso curso focado aí no concurso da Cefaz Rio Grande do Sul. Vamos, trabalhar aí os pontos do edital, fazendo sempre uma revisão, dos tópicos aí do edital e depois focando aí na resolução de questões. Questões aí sempre que possível CESP e sempre que possível na modalidade ABCDE. Claro que em determinados momentos nós, em alguns assuntos, consolidação, por exemplo, e outros assuntos, nós não, pelo que pesquisamos aí, não teremos questões do CESP de ABCDE. Então nós vamos resolver, às vezes, questões de outra banca, ou às vezes questões do CESP de certo e errado. Mas sempre dando prioridade para as questões CESP ABCDE, que é o que vai ser sua banca. Mas eu acho até que é melhor você treinar questões de múltiplas escolhas de outra banca, de que talvez CESP até na modalidade certo e errado. Eu acho que o CESP, quando ele faz prova de certo e errado, são provas mais difíceis. Quando o CESP faz essas provas de múltipla escolha, ABCDE, às vezes ABCD, ele tem sido muito mais bonzinho aí. É só olhar as provas, Cefaz Rio Grande do Sul e o CAGE, que foi esse ano, TCE Paraíba, TCM Bahia, TRE Ceará, TRE Bahia, tivemos vários outros concursos aí, e que o CESP ele fica assim bem mais tranquilo, bem mais tranquilo, eu diria assim, bem mais superficial, sem aprofundar aí muito aí nas coisas. Então, o estudo, claro, a gente vai focar aí no mais grau de dificuldade possível aí quando for abordar os temas. Mas o que eu estou falando é que na prova você não vai encontrar uma prova tão complicada aí. Então tenho certeza que a gente vai dar uma varrida aí nesse edital. Vamos resolver as questões do CESP, sempre que possível o CESP aí na modalidade de ABCDE, se for outra situação a gente pode resolver uma ou outra questão de evitar, mas às vezes a gente coloca de certo e errado, e podendo trazer uma outra questão aí de outra banca que seja ABCDE, mas que seja interessante aí para o conhecimento da matéria. Beleza? Então, vamos lá, vamos nessa, Deixa eu abrir aqui, primeira questão. A contabilidade tem como principal objetivo. Aí aqueles conceitos iniciais que sempre a gente tem que falar aí para começar, é o start, é a partida, Contabilidade é uma ciência social, caiu agora no concurso da Polícia Federal 2018, por isso que o curso aqui é novo, saindo, do forno. Então caiu nesse concurso dizendo que contabilidade é uma ciência exata. Não. Contabilidade é uma ciência social. Contabilidade, por ser ciência, ela tem um objeto próprio. O objeto da contabilidade é o quê? É o patrimônio. O patrimônio entendido como um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então se liga aí, o objeto da contabilidade. Objeto da contabilidade é o patrimônio. Silvio, mas a gente já sabe isso, mas eu estou partindo do zero. Daqui a pouco você vai voar. Primeiro você tem que engatilhar. Vamos lá. O objeto é o patrimônio, o conjunto de bens, direitos e obrigações. Não pode confundir, nessa mesma prova ele confundiu com o PL. Ele falava assim que a diferença entre o ativo e o passivo é o patrimônio. Não, a diferença entre ativo e passivo é o patrimônio líquido. O objetivo da contabilidade vai ser fornecer informações úteis para ajudar a auxiliar os usuários na tomada de decisões, certo? Esse objetivo é até confundido com finalidade, Então, se você... Objetivo final e finalidade é a mesma coisa, é fornecer informações úteis, certo? No meio, o objetivo meio seria controlar o patrimônio com esse objetivo fim, com essa finalidade de fornecer informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões. Beleza. O campo de atuação da contabilidade, pessoal, são as aziendas, certo? Aziendas. O que são aziendas, Silvio? São as entidades econômico-administrativas. Toda vez que você tem um patrimônio e sobre aquele patrimônio tem sua administração, aquilo passa a ser campo de atuação da contabilidade. Certo? Entidades econômico-administrativas. Você não precisa ter uma empresa regularmente constituída. Você não precisa que o objeto seja lícito. Desde que você tenha um patrimônio e sobre aquele patrimônio tenha-se uma administração. Certo? Por exemplo, tráfico de drogas, jogo de bicho, empresas irregulares, mas que tenham uma contabilidade, porque tem um patrimônio e aquele patrimônio administrado. Então, como ela é uma entidade econômica administrativa, ela vai ter função econômica e função administrativa.
São as funções da contabilidade. A função econômica da contabilidade é apurar o resultado. Apurar o resultado é saber se teve lucro ou se teve prejuízo. E a função administrativa da contabilidade é o que, Silvio? É controlar o patrimônio, certo? Controlar aí esse patrimônio. Beleza, aí esses conceitos iniciais, objeto, objetivo, campo de atuação, funções, mas nós temos que falar aqui das técnicas contábeis, né? As técnicas contábeis que vai, né, fazer com que a contabilidade atinja a finalidade dela de fornecer informações úteis. Aí as técnicas contábeis nós temos a escrituração. A escrituração vai ser um registro de todos os fatos que alteram o patrimônio. E isso vai ser feito, essa escrituração ela vai ser posta em prática através do lançamento, que o lançamento é o ato de escriturar, certo? Beleza, isso vai ser em livros próprios, a gente vai comentar. Aí nós temos as chamadas demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis obrigatórias, de acordo com a Lei 6.404, quais são, Silvio? Tá aí, ó, tá aí. Balanço patrimonial, DRE, DFC, né? Balanço patrimonial, DRE, DFC, DLPA e serão complementadas por notas explicativas. E para as sociedades de capital aberto, ainda nós teremos o quê? A chamada DVA, certo? Beleza? Aí nós temos, né, a auditoria, que é uma técnica contábil, um ramo próprio da contabilidade, e a chamada análise de balanço. Essas são as técnicas contábeis. Beleza, para que ela atinja o objetivo. Essas demonstrações contábeis, pessoal, são relatórios, porque a contabilidade tem aquela coisa de fornecer as informações para tomar decisões. Imagine você pegar uma escrituração de uma empresa, você ia entender alguma coisa? Tudo, compra, venda, você não ia entender nada. Então as demonstrações vão consolidar aquilo ali e dizer, ó, pá, né? Tem tanto lá no ativo, tem tanto no passivo, o resultado foi tanto, certo? Então essas demonstrações são relatórios que vão permitir a comunicação entre a contabilidade e o usuário da contabilidade. Isso vai ser feito através dessas demonstrações contábeis, certo? Então, objeto, técnicas contábeis e os usuários da contabilidade. Pessoal, nós podemos ter usuários tanto internos quanto os usuários externos, certo? Internos e externos. Olha só, a gente vai estudar o CPC 00, né? E nesse CPC 00 a gente vai ver que as demonstrações contábeis são chamadas assim de relatório contábil financeiro de propósito geral no pronunciamento. Essas demonstrações contábeis, elas são preparadas para os usuários externos, certo? Não é que os internos não possam usar, não, pode, mas eles são preparados para os usuários externos, né? Porque é quem financia a empresa. Usuários externos estão lá os investidores, os credores por empréstimo e outros credores. Aqui a gente está falando dos usuários da contabilidade de forma geral. Então nós temos usuários internos e nós temos usuários externos, né? Aqui nós temos, por exemplo, o banco. O banco tem interesse na contabilidade? Tem. Para ver, né, quanto daquilo ali, o endividamento da empresa, se a empresa vai ter condição de pagar o empréstimo. Um fornecedor tem interesse? Tem. Um cliente tem interesse? Tem. Um investidor, o que é investidor? Tem interesse na contabilidade. Para saber a rentabilidade, para saber a condição de pagamento de dividendo da empresa, liquidez. O empregado quer ter o quê? O que é que o empregado quer ter? Segurança de ter o salário dele em dia e que a empresa tenha continuidade para não perder o emprego. Certo? O fisco tem interesse? Tem. Né? O fisco tem interesse, porque na contabilidade vai ter lá, né, a empresa apura o quê? O tributo, o lucro tributável da empresa. As agências de regulação têm interesse? Tem. Tem, por quê? Porque ela vai fazer os atos normativos, ela vai fiscalizar, ela estimula a concorrência para evitar monopólio, né? Então, é tudo isso aí. São usuários aí da contabilidade. Então, esses são os conceitos iniciais aí para a gente dar o start de partida. Então, a contabilidade tem como principal objetivo, já sei, fornecer informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões, seja usuário interno, seja usuários externos. Fornecimento de informações que proporcionem aos seus mais diversos usuários, seja internos, seja externos, utilidade no processo de tomada de decisões. Verdadeiro. Elaboração de guias de recolhimento do tributo. Não, né? Nada a ver o objetivo principal da contabilidade. Né? Elaboração de demonstrações contábeis que atendam a finalidade específica de determinado grupo de usuário. Você vai ver que o CPC 00, ele diz que as demonstrações têm como finalidade fornecer informações de caráter geral para os usuários em geral, né? Os usuários externos. Informações de caráter geral, não tem o objetivo de fornecer informações específicas para nenhum tipo de usuário. Avaliação da capacidade das empresas de carregar com suas operações financeiras, não.
e mensuração das obrigações de bens patrimoniais também não. Portanto, alternativa correta aí, letra A. Questão 2. Assinale a opção que apresenta a premissa subjacente para a elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a NBC-TG Estrutura Conceitual. Certo? Essa NBC-TG Estrutura Conceitual é o que a gente chama de CPC 00. Ele não está lá explícito em lugar nenhum no edital, né? Mas ele, quando vai descrever lá o pronunciamento, ele fala que ele não trata propriamente de um pronunciamento, não é um pronunciamento propriamente dito. Ele trata, né, da estrutura geral para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Então isso aqui pode cair em qualquer concurso e vai cair, certo? Esse CPC 00. Então aí, pessoal, né, a gente tem aí as características. Olha só, para que essa informação seja útil, né, qual é a grande coisa das demonstrações contábeis? Fornecer informações úteis aos usuários para a tomada de decisões. Para que essas informações sejam úteis, auxiliem usuários na tomada de decisões, elas têm que ser revestidas de formalidades, né? De características qualitativas. Características qualitativas da informação contábil. E que características qualitativas são essas? Nós temos as características qualitativas fundamentais, certo? Fundamentais. E temos as características qualitativas de melhoria. As características qualitativas fundamentais são a relevância e a representação fidedigna, que é a confiabilidade, representação fidedigna, certo? O que é uma informação relevante? Informação relevante é aquela informação que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisão por parte dos usuários. Certo? E para que ela seja uma informação útil, ela tem que ser simultaneamente relevante e representar fidedignamente o que ela se propõe. O que é uma representação fidedigna? É uma informação. O que é representar fidedignamente? Informação confiável. É informação confiável. Então, os atributos da representação fidedigna é que a informação ela deve ser completa, ela deve ser neutra e ela deve ser livre de erros, completa, neutra e livre de erro. Uma informação relevante, ela tem que ter, né, valor preditivo ou né, valor confirmatório, certo? O valor preditivo é que vai permitir predizer na ótica dos usuários, né, o que? O futuro da empresa, na ótica dos usuários, né? Quanto a empresa vai ter de lucro, mas na ótica do usuário, certo? Predizer os resultados futuros aí da empresa. E confirmatório é esse vídeo de feedback. Então, informação relevante, ela tem valor, né? Valor preditivo e ou confirmatório, porque normalmente esses valores eles estão interligados. O que confirma um serve para predizer outros, né? E a representação fidedigna ela tem que ser completa, ela tem que ser neutra e ela tem que ser livre de erros. Completa que tem todas as informações que você precisa. Neutra quer dizer que ela não tem nenhum viés, ela é uma informação imparcial. E livre de erros não quer dizer completamente livre de erros, não. Quer dizer que no momento de entrada ela estava livre de erros. Contabilidade a gente faz muito por estimativa. Então naquele momento inicial você imaginou que a vida útil do bem era de 10 anos. Aquela era a informação de entrada que você tinha. Aí depois foi constatado que a vida útil vai ser só mais de 5 anos, depois de um ano que passou. Né? Então não é ser livre de erro, não é totalmente livre de erro, não. É no momento de entrada da informação, ela estava livre de qualquer viés. Pessoal, essa representação fidedigna, representar fidedignamente o que ela se propõe, é a própria confiabilidade, certo? É a informação confiável, é a confiabilidade da informação. Completa, neutra e livre de erros. Existiam mais dois atributos da confiabilidade, isso aqui são os atributos da representação fidedigna. Nós tínhamos mais dois, que eram a prudência, certo? Que eram a prudência e era a essência sobre a forma. E eles dois foram retirados, né, sobre a forma. Eles dois foram retirados dos atributos da confiabilidade. Por quê? A essência sobre a forma é porque era redundante. Se uma informação ela tem que representar fidedignamente o que ela se propõe, é porque a essência tem que prevalecer sobre a forma. Então, a essência sobre a forma foi retirada dos atributos da confiabilidade, da representação fidedigna, por ser o quê? Redundante.
E a prudência também foi retirada desses atributos, mas a prudência foi retirada por ser contraditório com a neutralidade. A prudência, você diz o seguinte, que em situações igualmente aceitas, você tem que ter um menor ativo e um maior passivo, de forma que você tenha um menor PL. Então você estaria sendo o quê? Parcial. E a informação, para ser confiável, ela tem que ser neutra. Então a prudência foi retirada por causa de quê? De conflito com a neutralidade. A outra por redundância e essa por conflito com a neutralidade. Beleza. Então o que ele fala são todas aí, né? Ó, relevância, tempestividade. A gente não falou das características de melhoria. A característica de melhoria são aquelas que, sem se revestir nessas características fundamentais, elas melhoram a qualidade da informação, que é a comparabilidade, a compreensibilidade, a informação ela tem que ser compreensível, a verificabilidade, que vai permitir aos usuários chegar a um consenso lá, né? E a tempestividade, que você tem que ter a informação no tempo certo. A comparabilidade é permitir você comparar, para que é a única que você precisa ter mais de um item para você comparar. Agora, claro que você não pode confundir comparabilidade com consistência, certo? Consistência, para você comparar, claro, uma coisa tem que ter consistência. Consistência é o seguinte, é você aplicar o mesmo método para os mesmos itens. Então, se você usou, por exemplo, pessoal, o método da média ponderada móvel um ano para uma empresa, você tem que usar para o ano seguinte para a empresa. Isso é ter consistência. Ou se você usou a média ponderada em 2018 para a empresa A e você está comparando com a empresa B, ela tem que usar a média ponderada, certo? Isso é ter consistência. É aplicar o mesmo método para os mesmos itens. Tratando de uma empresa de um ano para outro, certo? E tratando de mais de uma empresa no mesmo ano. Beleza, então isso é a comparabilidade, característica importante aí, que não pode ser confundido com a consistência. Compreensibilidade, informação, sempre que possível, ela tem que ser compreensiva. Certo? Agora, se você tiver uma informação muito relevante, a relevância é fundamental, a compreensibilidade é de melhoria. Então a relevância vai prevalecer, ela pode estar até em braille, né? Você tem que dar um jeito ali para traduzir, né? Beleza, então tempestividade é característica qualitativa também, essa essência foi retirada, a representação fidedigna é uma característica fundamental, né? Fundamental, e aí nós temos a continuidade. Isso, essa continuidade é um princípio contábil, está lá no edital princípios contábeis. Ah, Silvio, mas foi revogada. Foi revogada aquilo ali, pessoal, a resolução, porque os princípios contábeis eles são tratados nas diversas normas, nesses diversos pronunciamentos, muitas vezes até com outro nome, como acontece com a continuidade. Então ele tem aí, assinale a opção que representa a premissa subjacente para a elaboração. Premissa subjacente, né, é o preço. Você, quando vai, né, elaborar as demonstrações contábeis, é no pressuposto que a empresa vai ter o quê? Vai ter continuidade. Certo? Ela vai ter continuidade. Você, né, se não tivesse continuidade, pessoal, não fazia, né, você não iria fazer pelo regime de competência, teria que ser feito pelo regime de caixa. Então mudaria tudo isso. Se não tiver continuidade, isso tem que ser divulgado. Certo? Então, quando se elabora as demonstrações contábeis, é no pressuposto da continuidade. Então, essa é a premissa subjacente que nós temos aí para a elaboração das demonstrações contábeis, que é a continuidade. Portanto, a alternativa correta aí da questão 2, letra E. A aplicação da regra contábil do conservadorismo na elaboração do balanço patrimonial pode provocar distorções, erros e enviesar a informação contábil, o que demonstra que o conservadorismo está em desacordo com a característica qualitativa da informação útil denominada. Ó, eu disse que o quê? Conservadorismo, né? Isso deu origem ao quê? Ao princípio contábil de quê? Da prudência. E eu disse que a prudência foi retirada por ser conflitante com um atributo. Foi daqui da neutralidade. E o neutralidade é o quê? É um atributo de que característica qualitativa? Da representação fidedigna. É um atributo da fidedignidade, da informação confiável. Então, por isso que a prudência ela foi retirada dos atributos da fidedignidade. Então, ele falou aí, né, aplicação da regra contábil do conservadorismo na elaboração do balanço patrimonial pode provocar distorções, erros e enviesar a informação contábil, o que demonstra que o conservadorismo está em desacordo com a característica qualitativa útil denominada o quê? Denominada fidedignidade ou confiabilidade. Portanto, alternativa aí, letra D de dado. Próxima questão. Conforme a alteração introduzida na Lei 6.404, pela Lei 11.638 de 2007,
Determinada demonstração passou a ser optativa para as companhias abertas. A referida demonstração contábil é o... Pessoal, com a alteração da lei, o que foi que nós tivemos, né? Nós tivemos, olha só, balanço, o que é obrigatório hoje de acordo com a lei? Balanço patrimonial, DRE, DLPA, DFC para toda a sociedade de capital aberto e de capital fechado que tiver IPL acima de 2 milhões, para as sociedades de capital aberto, a DVA. Então, todas essas aqui é obrigatória para a sociedade de capital aberto. E ele está me falando, né, optativa para a de companhia aberta. Balanço patrimonial, obrigatória. Demonstração do resultado do exercício, obrigatória. Demonstração de fluxo de caixa, obrigatória. Demonstração do valor adicionado, obrigatória. Então, a única, muita gente fala assim, foi extinta a DOA foi extinta. Foi extinta zorra nenhuma. A empresa que quiser, ela elabora a DOA. Ela deixou de ser o quê? Deixou de ser obrigatória, né? Em substituição, surgiu a demonstração de fluxo de caixa. Mas a empresa que achar interessante, é um demonstrativo interessante, elaborar, ela vai e elabora a DOA. Então, deixou de ser obrigatória, passou a ser o quê? Passou a ser optativa. Portanto, a demonstração aí das origens e aplicações de recurso. Portanto, a alternativa correta aí, letra D de dado. Questão 5. As informações contábeis devem ser mensuradas e divulgadas a diversos usuários. Considerando as necessidades específicas de cada usuário quanto às informações contábeis, julgue os itens a seguir. As instituições financeiras estão interessadas em informações relativas ao endividamento da empresa. Perfeito. E a existência de liquidez suficiente para que ela honre com o pagamento dos empréstimos adquiridos. Beleza, ela está justamente nisso aí, no endividamento e na liquidez para pagar o financiamento. Nas suas análises, o investidor busca avaliar a empresa que seja mais lucrativa, que dê mais lucro e que pague maiores dividendos. Beleza, o investidor quer saber isso mesmo. Maior lucratividade e que receba mais dividendos, rentabilidade ali para distribuir. As agências reguladoras, no cumprimento de suas funções, apuram lucro tributável. Não. Que agência reguladora que vai apurar lucro tributável? Né? O empregado está interessado na demanda do mercado pelo produto fabricado pela empresa e no preço necessário para que se atinja a margem de lucro esperada. Pessoal, isso aqui o empregado não tem nem noção, né? Demanda no mercado pelo produto. Ele nem sabe disso, o empregado está lá trabalhando no dia a dia, ele não está sabendo qual é a demanda, como é que está tendo. A administração não passa esse tipo de informação, né? Então o empregado está interessado em quê? Na rentabilidade da empresa? Não, na liquidez. Ou seja, está pagando, recebendo um salário em dia, liquidez. E no que mais? E na continuidade da empresa. Liquidez e continuidade é o que os empregados se interessam, né? Então, portanto, o 1 e o 2 estão verdadeiros, não foi? E o 3 estava falso, por causa de apurar lucro tributável, agência reguladora, e isso aqui também não é interesse aí do empregado, o item 4. Portanto, a alternativa correta vai ser letra A. Portanto, item 1 e item 2 são os itens verdadeiros. Beleza? A gente dá um tempinho aqui para tomar água e volta já, né? Agora já pegando mais forte aí para a gente resolver aí o máximo de questões. Até já.